Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo a mais um programa Entrevista Coletiva aqui na tela da Band Amazonas para Manaus e mais 22 municípios do estado. Eu sou Neto Cavalcante, me acompanha na bancada deste programa de hoje o jornalista Eduardo Galvão, apresentador do programa Amazonas Urgente, que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 11h30 da manhã aqui na tela da Band. O programa Entrevista Coletiva de hoje aborda o fenômeno da cheia dos rios aqui no Amazonas. E neste primeiro bloco, nós vamos conversar com a pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil, Luna Gripe. Olá, Luna, muito boa noite para você e obrigado por ter aceito o nosso convite de participar aqui do Entrevista Coletiva. Boa noite para vocês também, boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, eu que agradeço o convite. Ô Luna, a gente sempre pede para que o entrevistado, aqui no início do programa, fale um pouco das suas credenciais, um breve histórico, aí para quem está em casa saber, né, quem é a pessoa, o pesquisador, pesquisadora que está aqui para falar de cheia com a gente. Você pode se apresentar? Claro, meu nome é Luna Gripe Alves, sou pesquisadora em geociências do Serviço Geológico do Brasil e sou a pesquisadora responsável pelo Sistema de Alerta Hidrológico do Amazonas e também pelo Sistema de Alerta Hidrológico do Rio Branco, né, na região do estado de Roraima. Então, eu sou responsável pelo monitoramento contínuo dessa grande bacia, né, tão importante para o nosso país e para o mundo todo, onde nós fazemos continuamente, ao longo de todo o ano, monitoramento dos principais rios da região. E aí, no caso, um pouco antes das grandes cheias, a gente se prepara e emite também não só o monitoramento, mas também algumas formas de previsão dos níveis que os rios devem atingir, aí, tanto no contexto do Amazonas, quanto também no contexto do Rio Branco. Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre a questão do estado do Amazonas, né, da região aqui, as previsões que falamos aí que fizemos aí para Manaus e região. E como é possível prever, né, as cotas anualmente que vai ser realizada, né, que vai ser verificada ali por cada régua, cada lugar que tem o seu ponto de medição? Como é que é feita essa previsão e qual é a previsão para esse ano? Aqui no Rio Negro, por exemplo. Certo. Na verdade, quando a gente fala em previsão, a gente entende que o passado vai continuar se repetindo, né? Existe essa premissa e a gente entende que o que está sendo observado ao longo dos últimos anos, e para Manaus a gente tem uma base de dados muito importante ali no Porto de Manaus. A gente tem dados de nível do rio diários desde 1902, isso é praticamente inédito no Brasil, essa base de dados tão longa. Então, isso permite que a gente observe tudo o que aconteceu nos últimos quase 120 anos de dados e esperar que mais ou menos o que aconteceu ao longo desses anos, isso vai se repetir. Então, a previsão é, na verdade, uma análise do que foi observado e uma comparação com o que temos de atual. Isso em linhas bem gerais, né, explicando de uma maneira mais simples. Então, o que a gente observou para esse ano? As previsões, e aí com base no que a gente observou até agora, para final de março, quando foi emitido o primeiro alerta de cheias pela CPRM, indicou um nível de Rio Negro ali em Manaus bem acima do esperado para essa época, considerando toda essa base de dados históricos que a gente tem. Então, com base nessa informação, a gente faz uma projeção para o que se espera. Geralmente, a cheia aqui acontece entre junho e julho, isso também é observado com base nos dados da série histórica. Observa-se que 95% dos anos dessa série histórica, a cheia máxima anual, ela ocorreu entre junho e julho. Então, a gente espera que isso continue repetindo, né? Então, com base nessas informações, a gente apresentou uma primeira previsão, que é importante sempre ressaltar, que como foi ao final de março, e a previsão é que esse evento ocorra só ao final, entre os meses de junho e julho, existe uma grande defasagem de tempo ainda, então tem muita coisa para acontecer, muita água para cair, muita chuva para ocorrer, então é uma previsão mais qualitativa, que em resumo, nos deixou bastante alertados, né? A previsão é de que provavelmente nós vamos ter uma das maiores cheias aí da nossa série histórica. Provavelmente essa cheia que a gente vai observar em 2021, ela seja uma das maiores aí, das 10 maiores ao longo desses 120 anos. O que representa aqui para a gente em Manaus uma série de impactos, né? A gente observa que a cota prevista aí, o nosso intervalo médio foi de 29 metros e 45 centímetros. Se essa previsão se confirmar realmente, a gente já vai ter aquele centro ali inundado, a Rua dos Barés, toda aquela questão de atrapalhar a mobilidade, e dali para baixo, os bairros que são mais baixos provavelmente já estarão inundados até esse momento. 29 metros é a cota que chama de emergência aqui para a capital amazonense, né?
A gente tem no palavreado amazonense essa cota de emergência muito comum, que querendo ou não é uma cota que vai nos trazer uma inundação severa. No contexto do sistema de alerta hidrológico, que é um projeto que existe no Brasil todo, a gente definiu como cota de inundação severa, que na verdade nada mais é do que uma situação de emergência, quando o município considera aquele impacto já severo. Para Manaus atrapalha a mobilidade do centro ali urbano, tem uma série de impactos, e fora os outros bairros que já vão estar inundados, fora a área rural, que já vai estar inundada, prejudicando inclusive a questão de agricultura, fora a captação de água subterrânea, que vai começar a ser prejudicada. Então, o sinônimo de cota de inundação severa, a cota de emergência, e realmente é 29 metros. Se essa previsão nossa de 29 metros e 45 centímetros, que é o nosso intervalo médio aí de previsão, ela for confirmada, quer dizer que a gente já vai ter essa série de impactos aí relacionados à inundação severa. Pesquisadora, quais são os aparatos utilizados pelo órgão para fazer essas medições? Em quais locais eles estão instalados para ter esse controle e essa previsão? Existe uma rede, chama Rede Hidrometeorológica Nacional. Ela é de responsabilidade da Agência Nacional das Águas, e a CPRM opera quase 90% de estações. Então, são estações fluviométricas e estações pluviométricas. As estações pluviométricas são as que medem o nível dos rios. Então, basicamente, elas consistem em réguas que são instaladas ao longo dos rios, e aí a gente costuma ter uma em cada município, e aí, dependendo do município tem mais de uma, dependendo do município, nem todos os municípios do Brasil têm essas réguas, mas para Amazonas a gente tem sobre a nossa organização da Superintendência Regional de Manaus, a gente tem mais de 200 estações. E complementando, né, temos também as estações pluviométricas, que são as estações de chuva. Esses são os dados convencionais, mas a gente também tem trabalhado cada vez mais na automatização dessas estações. É quando a gente instala um sensor. Para Manaus, por exemplo, fica ali na Ponta do Ismael. É um sensor que, de uma forma automática, ele vai fazer essa medição do nível do rio, vai transmitir esses dados através de informações de satélite, e aí pela internet a gente coleta esses dados do satélite, que vai direto para a nossa plataforma e para a plataforma da ANA. Então, esses dados automáticos têm uma coisa muito interessante, que é estar disponível. Qualquer pessoa da Defesa Civil, engenheiro que estiver fazendo uma pesquisa, pesquisadores das universidades, ou mesmo a população, ela tem acesso de forma gratuita e imediata a todas as informações, desde que a estação ela seja automática. Manaus é um exemplo, Manacapuru é outro, Itacoatiara. São diversas estações já automatizadas no Amazonas, na área do Rio Branco, que fica no estado de Roraima, também tem uma série de estações já automatizadas. E além dos dados de nível de rio, a gente consegue também saber o quanto choveu nos últimos 15 minutos. Os dados são transmitidos de 15 em 15 minutos e transmitidos pelo satélite a cada 1 hora. Luna, e nesse momento, de acordo com as estações aí, qual é a bacia em que está com o nível do rio mais próximo de cotas, maiores cotas históricas? A gente tem vantagens e desvantagens de ser um maior, né, estado do Brasil, que é o estado do Amazonas. Então, ocorre que a gente passa, no mesmo estado, tem diversos processos hidrológicos acontecendo ao mesmo tempo. Então, a gente começou o ano já com uma série de inundações nos municípios localizados próximos à bacia do Acre, principalmente na calha do Juruá e do Purus. Então, os municípios de lá, daquela região, mais próxima ali do estado do Acre, são municípios que já passaram pelo processo de inundação, já inundaram, já teve toda uma série de impactos relacionados. A Defesa Civil já foi lá, já levou as ajudas. Então, é uma região em que as cheias, elas geralmente acontecem ali no período de fevereiro, março, e às vezes se estendem também até abril. Então, é uma área que já está inundada, já está em estado de alerta, já está em estado de emergência, já está sofrendo os danos da inundação. Aí, nesse processo, a gente ainda tem nesse meio tempo aí uma série de municípios na Bacia do Madeira, mas nada indica ainda que vão ter grandes inundações. E para junho e julho, a gente espera que seja afetada a região de Manaus e toda essa região central ali, pegando também a parte baixa dos rios Solimões, Manacapuru, Coari, a parte toda do Amazonas, e aí estou dizendo Rio Amazonas, né, que fica no estado do Amazonas, Itacoatiara, Parintins. E normalmente a cheia do Branco, também não estou dizendo que vai ser inundação, né? Só explicando em termos temporais. Depois vem as cheias da bacia do Rio Branco e também da região mais da cabeceira do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Santa Isabel do Rio Negro, são municípios que geralmente inundam depois de Manaus, depois em termos de tempo, né? Uma curiosidade aqui, o Rio Amazonas aqui, né, que chega nessa confluência aqui de Rio Negro com Solimões, é alimentado por diversos
rios, né? Historicamente, quando é que a cheia é mais forte? É quando ele é alimentado pelos rios do norte ou pelos rios do sul? O Amazonas, só esclarecendo, ele é formado pela união, né, do Rio Negro e do Solimões. Nesse caso, respondendo a sua pergunta bem especificamente, as informações que a gente tem até hoje nos levam a crer que o Solimões é o mais importante, em termos de volume de água. O volume que o Solimões traz ali no encontro das águas, ele é bem maior do que o volume que o Negro traz. Ele é um rio mais denso, tem maior quantidade de sedimentos, então, quando a gente fala em termos de corpo hídrico único, inclusive o Solimões é que forma o Amazonas. É como se o Negro fosse um afluente chegando nos Solimões, mas o corpo principal é o Solimões. E tem outra curiosidade, que o Solimões, ele chama Amazonas antes de entrar no Brasil. Então, ele vem como nome de Amazonas, na região lá do Peru. E aí, quando ele entra no Brasil, ele passa a chamar Solimões e depois volta a chamar Amazonas, mas é tudo um rio só, né? A gente tem algumas divisões geográficas e políticas em termos que separam o nome dos rios, mas o corpo d'água ele é um só. Então, em resumo, a sua pergunta, né? Respondendo a sua pergunta, o mais importante, digamos que seria o Solimões, porque ele traz mais água, o volume de água é maior. Pesquisadora, até que ponto as cheias dos rios interferem nos lençóis freáticos? Até qual nível? Existe, na verdade, essa é uma informação um pouco complexa de responder, porque a variação do nível dos lençóis freáticos, a contribuição, se o lençol está contribuindo para o rio, ou se o rio está contribuindo para o lençol, ela é muito variável. Vai depender do nível do rio, vai depender do nível do lençol. Então, isso ao longo do ano vai variando. E para a Amazônia, isso é uma pergunta muito difícil de responder, porque a gente tem uma região muito grande de florestas, então é uma região não monitorada. Todas as estações que eu falei para vocês, que são mais de 200, são todas localizadas nas calhas do rio. E o comportamento hidrológico e hidrogeológico, quando a gente conecta a informação da água superficial com a água subterrânea, ela vai variar muito quanto mais distante você está do rio. Então, é uma pergunta super difícil de responder por isso. Mas para a Amazônia, a gente está falando de cheia, deixando bem claro, o que vai interferir, que vai dizer se a gente vai ter uma cheia grande ou não vão ser as trocas com os lençóis freáticos. A água subterrânea ela vai ser muito importante na época de vazante, na época de secas, né? Mas para a cheia, o que vai determinar se a gente vai ter uma grande cheia ou não, são os volumes de chuva que vão ocorrer nas cabeceiras e na região central, né, ao longo de todas as bacias de drenagem. E Luna, existe uma explicação por que nos últimos 10 anos, até colocar mais tempo, mas assim, as últimas cheias, as maiores cheias têm sido ocorrendo com mais frequência nesses últimos anos, nessa última década? Exatamente. A gente tem, como eu disse, quase 120 anos de dados, e se a gente pegar as 10 maiores cheias desses 120 anos, espera-se que, estatisticamente, isso aconteceria a cada 12 anos uma grande cheia, né, para estar nessas 10. Mas o que a gente observa é que, na verdade, 6 das grandes maiores cheias aconteceram nos últimos anos, de 2009 para cá. Então, a gente observa que, sim, os eventos eles estão cada vez mais extremos, tanto de seca quanto de cheia, dos dois casos, e eles estão cada vez mais também frequentes. Agora, o que levou a isso é uma coisa que não é cientificamente comprovada. Ainda não tem nenhum estudo complexo que seja feito com uma base de dados significativa que diga para a gente, olha, isso é um efeito antrópico, isso é efeito do homem, porque a Amazônia ainda, querendo ou não, existe ainda muita área não visitada, existe muita área pouco pesquisada, então a gente não tem informações suficientes que vão nos dizer, olha, com certeza isso é efeito da ação antrópica. Então isso não está claro para a gente. Pode ser um evento tanto geológico, quando a gente fala geológico, quer dizer, a Terra está se formando, ela está evoluindo à medida que o tempo passa, e a gente tem uma base de dados relativamente curta, né? São 100 anos apenas, considerando todos os milhões de anos aí que a Terra já existe. Então a gente não sabe se é um efeito local relacionado a gases de efeito estufa, etc., ou se é um processo normal que a Terra estaria passando por esse ciclo de aquecimento mesmo, e depois isso seria mais normalizado. Essa resposta também não existe cientificamente comprovada. Qual é o motivo que tem feito que os eventos sejam mais extremos, mas que eles estão mais extremos e mais frequentes, isso sim já é uma verdade, já está nítido para a gente. Luna Gripe é pesquisadora em geociências do CPRM, o Serviço Geológico do Brasil. Muito obrigado pela participação aqui no Entrevista Coletiva e uma boa noite para você. Obrigada pelo convite, boa noite a todos. Até a próxima.
Até a próxima. A entrevista coletiva faz um breve intervalo e volta em 2 minutos. De volta com o programa Entrevista Coletiva, agora recebendo aqui nos estúdios da Band o tenente William Dias, que é o secretário-chefe da Casa Civil do município de Manaus, que responde também pela Defesa Civil Municipal. Tenente, muito obrigado pela presença, uma boa noite, seja bem-vindo à Entrevista Coletiva. Boa noite, Neto, boa noite. É um prazer estar aqui, vamos lá. A gente está agora nesse período de cheia e já tem mostrado aí durante a semana nos nossos telejornais que a Defesa Civil já tem atuado, caso do Mauazinho, que já tem local ali que precisa de pontes. Como é que está a preparação e a atuação, já que ela já começou, né, esse trabalho com relação à enchente? Realmente, nós da Casa Militar, através da Defesa Civil, temos atuado desde o início da gestão de forma conjunta com outras secretarias. Nós temos feito reuniões e levantamentos para que a gente consiga fazer catalogações das famílias e das áreas atingidas pela cheia. Nós tivemos em 2012 a maior cheia da nossa região, que atingiu a cota de 29 metros e 92 centímetros. Hoje, esse ano de 2021, segundo os dados do CPRM, nós temos 17% de probabilidade que nós atinjamos essa cheia, né, e que realmente vai prejudicar muito a nossa cidade. Mas a Casa Militar, a Defesa Civil, através da Prefeitura de Manaus e através da determinação do prefeito Davi Almeida, tem feito esse levantamento de aproximadamente 1.600 áreas de risco para que a gente consiga dar o suporte necessário para as famílias nesse momento tão crítico. Eduardo? Como é que funciona hoje essa filtragem? Quando chega para vocês as denúncias, a casa que está prestes a desabar, como é que vocês fazem essa acolhida e repassam para dar continuidade no atendimento para essas famílias que possam vir a ficar desabrigadas? Nós temos duas formas de fazer esse levantamento, tanto através do levantamento por necessidade da população que entra em contato conosco através da central do 199, que é o contato de telefone da Defesa Civil, quanto através de geoprocessamentos. A gente consegue fazer essa catalogação através de a junção desses dados, bem como através de levantamentos fluviais e terrestres, que a gente consegue fazer hoje pela Defesa Civil, para que a gente consiga juntar esses dados e, na nossa central da Secretaria, a gente consegue fazer essa catalogação e o atendimento necessário. Quando o senhor assumiu a Casa Civil, quando veio a pandemia, a Casa Militar, perdão, a gente já estava na pandemia, houveram muitos colaboradores que precisaram se ausentar por conta da pandemia. Como é que vocês fizeram esse ajuste? Porque na Secretaria Municipal de Infraestrutura, centenas de trabalhadores precisaram se ausentar. E como é que foi no caso de vocês? Hoje nós temos um déficit muito grande de funcionários e servidores que estão na faixa etária acima dos 60 anos. Então, até mesmo por um decreto federal e municipal e o estadual também, a gente tem servidores que com essa faixa etária de acima de 60 anos, a gente perdeu uma grande demanda. Mas a gente, através de esforços dobrados, a gente tem conseguido dar o apoio necessário tanto na questão de enfrentamento à pandemia, como também nessa situação das fortes chuvas e até mesmo da cheia. Tenente, pois é, o senhor citou agora as fortes chuvas aqui na capital amazonense, que sempre que tem uma chuva forte também tem ocorrências, o pessoal liga para o número da Defesa Civil e é uma ajuda que precisa chegar logo para esses locais, né? A chuva ela chega e destrói muito rápido. Como é que tem sido a preparação, esse trabalho, a divisão das equipes para atender já os locais? Alguns deles já são sabidos de que pode dar problema de acordo com uma certa quantidade de chuva. Exatamente. Infelizmente, nós temos muitos moradores que moram em áreas de risco. Pessoas que constroem suas casas próximas de igarapés, até mesmo em cima de bueiros. É difícil até de acreditar, mas é uma realidade que a gente enfrenta na nossa capital. E nós temos atuado de forma firme para ajudar essa população. E até mesmo por uma determinação do prefeito Davi Almeida, e aqui vale salientar que é uma inovação na estrutura da prefeitura,
ele determinou que a criação de um comitê gestor que atua em regime de plantão para justamente atender a essas demandas das fortes chuvas. O que acontecia? A Defesa Civil chegava ao local e apresentava os riscos daquela família. Só que a gente não conseguia dar um assistencialismo maior do que a gente visualizava naquele cenário. Como realocá-las, como realocar a família. Exatamente. Então, muitas das vezes, aquela família necessita sair de imediato daquele local porque é uma área de risco iminente. Então, o prefeito Davi Almeida, por uma bela iniciativa, determinou a construção de um comitê gestor entre uma parceria das secretarias de assistencialismo social, juntamente com a Defesa Civil, a CEMIF, até mesmo o INPLUB, para que a gente consiga atender aquele cidadão, aquela população que está no risco iminente de pronta forma. Trabalho integrado para acelerar esse processo de atendimento dessas pessoas. Sim, né? Com certeza. É até natural um certo protocolo e até mesmo uma demora no serviço público. E é justamente para ir de encontro a isso e atender a população que está necessitada que foi criado esse comitê gestor para que ela tenha uma pronta resposta e tenha a sua necessidade atendida. Isso que o Eduardo falou é importante porque a gente acompanha muito. As pessoas dizem, a Defesa Civil veio aqui, olhou, mas não me tirou. Eu quero sair daqui, eu quero aluguel social. Pegou meu nome, eu quero uma casa. O senhor, como militar, conhece bem de planejamento, de coordenação. Casas populares seriam uma boa ideia? Com certeza. Inclusive, há no projeto de governo, inclusive foi no projeto de campanha do prefeito Davi Almeida, a implantação de sistema habitacional. Né? Há uma área ali nas proximidades do shopping Via Norte, a construção de apartamentos justamente para moradores e pessoas necessitadas de baixa renda. Então, é uma ideia assim e com certeza está no plano do governo do prefeito Davi Almeida, essa doação de residências para essas pessoas carentes que moram nessas áreas de risco. Agora, Manaus, na semana passada, nessa última semana, ultrapassou a cota de alerta aqui para a capital amazonense e já tem algum pedido de homologação desse estado de alerta, de atenção, emergência para a capital amazonense com essa previsão de cota de uma cheia histórica aqui para a capital? No momento ainda não. São necessárias algumas demandas para poder você decretar o estado de emergência. E nós ainda não atingimos essa cota. Nós temos feito a catalogação dos materiais utilizados pela Defesa Civil, que, como você bem falou, nós já iniciamos esse processo de construção de pontes e passarelas ali pelo bairro do Mauazinho. Em seguida, iremos para o bairro do São Jorge, bem como para o centro. O centro de Manaus é uma das áreas mais atingidas no período de cheia. E aí tem a questão do comércio informal e até mesmo legalizado através das feiras ali no centro. Então, é uma preocupação do prefeito, justamente que a gente consiga viabilizar essa construção de pontes e passarelas ali na área central, para que a gente consiga manter o comércio naquela área normalizado, para que tanto os comerciantes quanto a população tenham a sua acessibilidade normalizada, mesmo durante o período da cheia. Tem gasto com madeira para essas pontes que são feitas? Existe algum tipo de conversa, por exemplo, a gente tem apreensões aí de madeira, não sei se é o caso, se é o mesmo tipo que vai ser usado, mas eu imagino que já possa ter algum tipo de economia nisso. Com certeza. Lógico que há toda uma preparação, enquanto na estrutura da Defesa Civil e Casa Militar, para a aquisição de materiais como madeira, até mesmo kits de higiene, kits dormitórios, até mesmo cesta básica. Mas a apreensão de madeiras, infelizmente, acontece, ou felizmente falando, e nós temos contato direto com a Polícia Federal, com a própria DEMA, que há 2 semanas atrás nos fez a doação de 50 metros cúbicos de madeira, que inclusive são os que já estamos utilizando agora lá no bairro do Mauazinho. Então, com certeza, é um custo a menos para a Prefeitura. Então, nós temos feito e recebido algumas demandas de madeira, alguns órgãos querendo fazer essa doação e, com certeza, nós iremos aproveitar, o que diminui, assim, o custo público. Hoje vocês têm uma área delimitada que podemos afirmar essa é a mais preocupante, onde se tem mais habitações em área de risco? O bairro do Mauazinho, onde nós começamos, é o que apresentava maior risco, justamente por
por nossos estudos, a ser a área que seria a primeira a ser alagada. Então, ali nós estaremos ajudando praticamente 200 famílias que estariam em uma situação crítica se nós já não estivéssemos começado o trabalho preventivo dessas construções de pontes e passarelas. Então, nós já entramos lá justamente por ser a primeira área a ser atingida e entraremos nas demais já com uma certa questão de antecipação para justamente não prejudicar os moradores, o que acontecia antigamente. E não dava para poder entrar o poder público para atuar. Hoje não, nós estamos fazendo diferente. Nós estamos entrando de forma preventiva para que a população não tenha risco algum, mesmo antes da cheia. E ali é uma área, a gente já apresentou em reportagens, fica realmente uma comunidade ilhada, né? Fica separado por um braço de rio que surge ali numa situação também, anualmente eles precisam dessa ajuda ali, né? As pessoas, muitas delas ali naquela localidade, elas se locomovem por via fluvial. Não existe a locomoção, digamos assim, por via terrestre. Elas vão para a escola por via fluvial, fazem suas compras, né, através do deslocamento por canoas, lanchas. Então, é uma área próxima ao rio, na verdade, bem localizada na margem do Rio Negro, e é justamente por isso que nós iniciamos os trabalhos por lá, porque, conforme os estudos, seria a área primeira a ser atingida pela forte cheia. A gente está o nosso tempo finalizando já, mas como o senhor da Casa Militar também responde pelos nossos guardas civis aqui da capital amazonense, tem alguma novidade com relação a esses trabalhadores? Como é que está a atenção para os guardas? Nós pegamos a guarda municipal muito depreciada, essa que é a palavra. Infelizmente, os guardas municipais eles foram esquecidos pelo poder público, né, enquanto funcionários públicos, eles infelizmente foram esquecidos. Mas é uma prioridade do prefeito Davi Almeida mudar esse cenário. Nós tivemos em Brasília por 3 vezes, justamente para fazer um levantamento e um estudo de como enquadrar a nossa Guarda Municipal no Estatuto Nacional das Guardas do país. Então, são necessárias algumas mudanças a curto, médio e longo prazo, como, por exemplo, eles não têm aqui o plano de cargos e carreiras. Infelizmente, eles não têm. Porte de arma também não tem. Então, para que se seja dado o porte de arma para o guarda municipal, é necessário que a gente crie uma corregedoria, que a gente crie uma ouvidoria, justamente para que a gente atenda essas demandas da população quanto ao uso dessa arma que vai ser utilizada pelo guarda municipal. Além disso, é necessário treinamento, capacitação do guarda para que ele consiga desenvolver sua atividade em prol da população. Então, tudo isso nós temos levantado, nós temos feito estudos e, como falei, não é a curto prazo porque, infelizmente, eles estiveram esquecidos por algum tempo. Mas nós temos toda a certeza que nós vamos conseguir reverter esse cenário e nós vamos tornar a Guarda Municipal de Manaus uma das referências aqui no nosso país. Tenente William Dias, muito obrigado pela participação aqui na entrevista coletiva. Agradecer também o Eduardo Galvão. A gente acabou estourando aqui o nosso tempo e até saiu um pouco da pauta da cheia, mas agradecer mais uma vez o senhor pela presença. Agradecer também você aí de casa que ficou com a gente até esse horário. No próximo domingo a gente está de volta.